Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, para glorificar o nome do Senhor, para unir a fé, para orar ao Deus de todo poder, de toda glória, ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode. Nesses dias difíceis, como diz a Bíblia, né? Passando pelo vale da sombra da morte. Mas como disse Davi, não temerei mal algum. É isso que a nossa fé nos dá, segurança. A certeza que nós temos em Deus é a segurança da nossa fé. Tá? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, em especial, duas passagens bíblicas que falam sobre o princípio da unidade e o resultado deles, né? E também o que acontece quando esse princípio é quebrado. O que a Bíblia Sagrada nos diz quando esse princípio é quebrado, a importância da unidade, né? A unidade de fé, a unidade de comunhão, unidade de propósito e o benefício disso, o resultado positivo disso e o inverso também. Quando não há unidade, o que é que acontece? Quando não há concordância, quando há divisão, a Bíblia também nos mostra o que é que acontece. São princípios eternos, tá? Princípios que Deus estabeleceu quando Ele criou todas as coisas, quando Ele criou o universo, e que com sabedoria nós devemos observar, devemos ter entendimento suficiente para perceber, observar e pôr em prática, né? Não adianta nada a gente ter o conhecimento do que diz a Bíblia Sagrada, do que a Bíblia nos ensina, tá? Todas as suas maravilhas, vamos dizer assim, né? Todos os seus ensinamentos que são maravilhosos, eternos, são princípios eternos. Deus é quem vela sobre a sua própria palavra para fazer cumprir, e nós aprendemos de Deus coisas tremendamente importantes, como o princípio da unidade, né? Essa unidade sendo também colocada na prática quando oramos a Deus, tá? E os resultados, infelizmente, tremendamente negativos quando não há unidade, quer seja numa casa, quer seja numa família, quer seja numa cidade ou numa nação, né? Então, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, né? Graças a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, apesar da distância, mais juntos na fé, no Espírito, e diante do Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, né? O Senhor nos une nesse momento, Ele está no meio de nós, né? Não importa fisicamente onde nós estamos, mas Ele nos une agora. A palavra dele diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali Ele está, né? E nós aqui, apesar da distância, né? Sei lá, se tiver gente até do outro lado do mundo, o Senhor está presente, porque há pessoas unidas num mesmo momento, num só propósito e em nome de Jesus. Então vejamos a importância da unidade, tá? Cristo ele nos ensina a respeito da unidade e daquilo que é positivo no tocante à unidade. Ele fala a respeito da unidade quando ele nos fala quando há alguma situação entre duas pessoas, entre dois irmãos, alguma situação que precisa de conserto, tá? Ele diz lá, Mateus capítulo 18, versículo 15, nós vamos ler até o versículo 20, Mateus, se você tiver com sua Bíblia aí, abra, tiver com o celular na mão, quer dizer, tiver condição de abrir também, abra a Bíblia, tá? Mateus capítulo 18, versículos do 15 a 20, quando diz como título aqui, como se deve tratar a um irmão culpado, tá certo? Alguém pecou contra você, né? Ou se você também pecou contra alguém, como deve ser tratado, tá certo? É o ensinamento de nosso Senhor. Então vamos ver o que é que ele nos diz aqui. Ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender,
dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Tá? Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Cristo ele começa falando em como nós devemos proceder quando alguém no âmbito da igreja, né? Cristo veio para edificar a sua igreja e ele faz esse trabalho. É Cristo quem levantou, quem levanta e quem edifica a sua igreja. Então ele ensina para a igreja. Então ele diz que quando o irmão, ele se por acaso pecar contra um outro irmão, esse irmão deve ir lá, os 2 sozinhos, e conversar, e o seu irmão que cometeu o pecado, ele se sentir arrependido, e dizer: ô meu irmão, tudo bem, eu errei, falhei contigo, pequei, me perdoe. O Senhor Jesus diz: você ganhou seu irmão, né? Você ganhou, você foi lá, você conversou, ele entendeu que falhou, e ele te pediu um perdão, ele quis se reconciliar contigo, ótimo, maravilha, beleza, você ganhou seu irmão, acabou o problema, glória a Deus, nada melhor do que a paz entre os irmãos, né? Aí Cristo diz o seguinte, sabedor de todas as coisas, sabedor da natureza humana, ele diz que se esse irmão também não quiser te ouvir e tal, você deve chamar uma pessoa a mais ou 2 pessoas, e lá novamente conversar com ele, e dizer: olha amigo, irmão, você fez isso para comigo e tal, e estamos aqui a fim de que haja uma reconciliação entre nós, né, de que você entenda aquilo que você fez e haja uma reconciliação entre nós. Mas se aquela pessoa ainda assim disser: ah, não, tudo bem, eu não fiz, eu acho que eu não devo te pedir perdão, eu acho que eu não devo satisfações a você, e pronto, acabou. Jesus disse: olha, se acontecer isso, você com mais 1 ou 2 testemunhas, traz isso para a igreja toda, o âmbito todo da igreja, e apresenta a igreja. E a igreja se reunirá e buscará uma reconciliação, um conserto por parte daquele que errou, e se aquele que errou não entender de forma alguma que errou, né, que é complicado, né? Uma pessoa que comete um erro e insiste em dizer que está certo, né? É complicado, tem que ter uma dureza de coração muito grande, né? É sinal de que não há nenhum tipo de humildade, de reconhecimento, enfim. Coração muito duro, uma pessoa impenitente, uma pessoa irreconciliável, tá? Jesus Cristo disse: nesse caso vocês consideram essa pessoa como um gentio e um publicano. O que é um gentio? Na língua judaica, o termo gentio, goim, significa aquele que não é judeu, as gentes, os povos, né? Aqueles que não são judeus, os outros. É uma maneira até pejorativa que os judeus usam para se referir a nós que não somos judeus. Eles chamam goim, é um termo chamado goim, que significa as gentes, né? É um termo pejorativo mesmo, né? Eles se sentem, infelizmente, superiores, tá? Então, Cristo disse: considera-o como um gentio, aquele que não pertence ao povo de Deus, e como um publicano. Publicano nada mais era do que um cobrador de impostos, que se tornou uma coisa tão comum dos publicanos lá em Israel, serem ladrões e desonestos, que Cristo disse: olha, se ele não quiser se reconciliar com a igreja, com o irmão, com ninguém, se ele não é capaz de enxergar o seu pecado, o seu erro, sua falha, e se consertar e buscar um conserto humildemente, considere ele como uma pessoa que não faz parte do nosso convívio, do nosso meio, do âmbito da igreja, e como um pecador, né? O publicano era um termo específico para se referir a pecadores, a homens que não temiam a Deus. É isso que Cristo disse. Mas aí o que acontece? Veja, não é pura e simplesmente: o cara é publicano, é pecador, vai embora e tal. Não é isso. Jesus diz que se ele, dentre todas essas tentativas de reconciliação e de conserto, se mesmo assim ele permanece dessa forma, considera-o como
gentio e publicano. E Cristo acrescenta, ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus diz que tudo aquilo que a igreja se reunir e decidir e concordar, tanto para sim quanto para não, se a igreja se uniu naquele propósito, também isso será confirmado lá nos céus. É uma posição da igreja, uma decisão da igreja, colocada diante do Senhor, bateu o martelo aqui na terra: ó, fulano não tem condições de fazer parte do povo de Deus, da congregação da igreja, porque é uma pessoa impenitente, uma pessoa irreconciliável, uma pessoa que não compreendeu, não compreende a doutrina de Cristo e ainda insiste em viver de maneira contrária à doutrina do Senhor, irreconciliável. Neste caso, Jesus diz: considera o publicano e pecador, tá certo? Gentio e publicano, né? Aquele que não faz parte do povo de Deus e aquele que vive para o pecado, aquele que não teme a Deus. Neste caso, a decisão da igreja será a decisão dos céus. O que a igreja decidir será a decisão dos céus. Se alguém também cometer uma falha, cometer um pecado, pecado é pecado, tá certo? Cada pecado traz as suas implicações, mas todo pecado gera morte, né? Tanto o pecadinho quanto o pecadão, os dois são suficientes para gerar a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, o salário do pecado é a morte. Nunca será a vida. Tá? Então, assim, por causa do pecado, o homem morre. Tá? Da mesma forma, quando alguém comete um pecado grave, qualquer pecado, seja lá qual for o pecado, tá certo? Às vezes nós temos a mania de querer medir pecado. Não, há pecados, como a Bíblia diz que todo pecado é a transgressão da lei, todo pecado é iniquidade, e a Bíblia fala que há pecados que Deus os classifica como abominação, tá certo? É uma separação, mas ambos pecados, todo pecado gera morte, aquele que é pecado, aquele que é o pecado para a morte e aquele que é o pecado abominável aos olhos de Deus, todos três. O final, a recompensa de uma vida de pecado é a morte eterna, tá? É o que diz a Bíblia Sagrada, tá? Então, assim, uma pessoa cometeu determinado pecado, seja ele pequeno, grande, médio, abominável, o que for, ele reconheceu o seu pecado, arrependeu-se do seu pecado, ele chega para alguém e confessa, ou ele chega para Deus e confessa, ele chega para a igreja, se for um pecado que implica em toda a igreja, que o resultado negativo do seu pecado será para toda a igreja, e essa pessoa se arrepender de fato, e ela chegar e confessar o seu pecado, e ela pedir perdão à igreja, se a igreja perdoar, a Bíblia diz, também o pecado está perdoado. É isso que o Senhor está dizendo. Aquilo que a igreja, ela concordar na terra, ela ligar em comunhão, em concordância, em decisão na terra, será assim no céu, tanto para mais quanto para menos, tanto para perdão quanto para o não perdão, a depender do que seja, né? Enfim, Cristo fala a esse respeito da unidade da igreja, na decisão da unidade da igreja, é a mesma coisa, é confirmada lá nos céus, tá? Cristo acrescenta um pouco mais, ele diz no versículo 19, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? A palavra aqui fala de algo tremendo. Olha só, Jesus não está dizendo, ó, se tiver 50 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, não. A unidade é algo tão precioso aos olhos de Deus que, se 2 pessoas apenas concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, né, isso lhe será concedido por nosso Pai que está nos céus. Cristo acrescenta, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Alguém pode dizer, oba, vou pedir a Deus para ganhar na Mega Sena, vou juntar aqui eu e meu marido, eu e minha esposa, eu e meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, vamos orar aqui, pedindo a Deus, Senhor, concordo, eu quero ganhar a Mega Sena acumulada, Senhor. Esse não é o tipo de pedido que Deus vai te conceder, né? E se conceder, cuidado, é alguma armadilha para você, tá certo? Por quê? Lá em João capítulo 14, o Senhor Jesus, ele disse que tudo que nós pedimos ao Pai no nome dele, ele nos fará, com um objetivo,
se houver na condição do pedido esse objetivo. É quando o Pai é glorificado no Filho. Ele diz: tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Então Cristo aqui em Mateus capítulo 18, nesse trecho que nós lemos a respeito do perdão, do resultado da unidade, a decisão da unidade aqui na terra é a decisão da unidade lá nos céus, tá certo? O poder da unidade de duas pessoas em o nome do Senhor, na presença do Senhor, ele diz que será concedido pelo Pai que está no céu, porque se estiverem duas pessoas reunidas no nome dele, ele está. E se ele está, o Pai que está no céu abençoa. Então veja que coisa maravilhosa, né? Por isso a importância da família estar orando, né? Marido, mulher, os filhos, orando ao Senhor, as pessoas que moram na mesma casa, vem cá, vamos fazer um momento de oração aqui, vamos colocar na nossa vida, nossa casa, nosso caminho, nossa sorte, nosso futuro, nossos problemas, nosso projeto, nossas aflições, os nossos desejos, nosso objetivo, vamos colocar diante do Senhor, vamos agradecer a Deus, e vamos colocar diante de Deus, e vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos abençoa em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua fidelidade, pela palavra da tua verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Deus abençoa, irmãos. A questão é que muita gente não ora. O apóstolo Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Todo pedido que é por pura satisfação, Deus não atende. Eu quero realizar algo na minha vida, mas se for só para você mostrar para os outros, se for só para uma satisfação pessoal sua e nada mais, se o nome do Pai não for glorificado em Jesus Cristo, esqueça. Não é esse o tipo de pedido, tá? Então veja como a unidade é importante, mas é preciso saber orar, né? É preciso saber orar. A Bíblia diz que Deus conhece qual é a intenção do coração. Ele vai analisar, e ele analisa se a tua oração é justa aos olhos dele ou não. Você pode ter o maior desejo no coração de alguma coisa. Agora, aquilo que você quer é justo diante de Deus? Né? Muitas vezes há pessoas que querem até o mal dos outros, deseja ficar bem para que o outro fique mal. Tá? Tem gente que quer se dar bem para que o outro fique inferiorizado. Deus, ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Até de boca fechada, Deus sabe o que se passa no nosso coração. A Bíblia fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já conhece toda a palavra. Antes de nós orarmos a Ele, Ele já sabe tudo o que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. Quando você vai orar a Deus, quando nós vamos orar a Deus, Ele já sabe tudo o que nós precisamos. Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe a palavra toda que nós vamos falar. Então Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele nos ensina esses princípios, o princípio da unidade. Junta com teu esposo, com a tua mulher, com teu filho, com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, com teu parente, com teu amigo, e ora ao Senhor. Coloca diante do Senhor, com fé e com pureza de coração, com um objetivo reto, sincero, né, diante de Deus, e que em você, vocês alcançando aquilo que estão pedindo, o nome do Senhor seja glorificado. Tá? O nome do Senhor seja glorificado. Então, esse é um princípio tremendo da unidade, e nós vamos ver agora que isso vale muito, né? A Bíblia é cheia de princípios eternos, que é preciso serem conhecidos para que se possam praticar, né? Jesus, ele certa vez, ele se dirige aos fariseus e diz: olha, errais muito, e porventura não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Muitas pessoas, elas erram muito por não conhecerem as Escrituras, por não conhecerem o poder de Deus. As pessoas às vezes não querem conhecer a Deus, elas querem a Deus, elas querem o que Deus pode dar, né? Há um louvor, né? Um cântico que diz, né? A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és, né? Então não é o fato, eu vou buscar a Deus quando a coisa estiver ruim para mim. Não, meu irmão. Se você respira, agradeça a Deus.
Se você come, agradeça a Deus. Se você anda, agradeça a Deus. Se você tem saúde, a saúde que você tem, agradeça a Deus. Se você tem um teto, veja que foi Deus que te deu. Se você tem saúde para sentar na mesa, meu irmão, e se alimentar sozinho, foi Deus que te deu. Tem muita gente aí no hospital se alimentando através de sonda, em coma, entubado, e você está aí para a glória do nome do Senhor. Saiba agradecer. A casa que você tem, pode não ser a casa que você quer, mas você tem, agradeça ao Senhor o teto que você tem. Poderia ser muito pior, tem muita gente na rua, tá certo? Então aprenda a agradecer. A roupa que você tem, que cobre o seu corpo, olha assim, diga, ó Senhor, obrigado, porque essa roupa que cobre o meu corpo, protege o meu corpo, é o Senhor que me deu. O meu sapato que guarda meu pé, que protege meu pé, é o Senhor que me deu. Entendeu, meu irmão? A minha família, foi o Senhor quem me deu. Então aprenda a valorizar essas coisas. Aprenda a valorizar. Então é importante a gente orar a Deus com o coração sincero, verdadeiro, real, com objetivos que glorifiquem o nome do Senhor. Quando nós oramos pela família, o nome do Senhor é glorificado. Quando nós oramos por um filho, pelo pai, a mãe, amigo, vizinho, inimigo, às vezes pessoas nos perseguem no trabalho, na vizinhança, a gente ora ao Senhor, Deus abençoe essa pessoa, Pai, da graça, da paz, muda, enche da tua graça, Senhor. A gente vai pedir ao Senhor que morra, que se mude, que vá para longe. Não, não é isso não, irmão, não é esse o tipo de oração que glorifica a Deus, que Deus vai ouvir você jamais. Jamais. Deus ouve naquilo que é bom aos olhos dele, naquilo que é reto aos olhos dele, quando você intercede pela proteção de alguém, pela saúde de alguém, pela felicidade de alguém, pelo seu sucesso. Deus é glorificado. Quando você progride, quando você vai para frente, honestamente, né? Não passando a perna em ninguém, não com falcatrua, não com documento falso, não com declaração de imposto de renda mentirosa, né? Muita gente aí que glorifica o nome do Senhor, quando faz uma declaraçãozinha de renda, bota coisas lá que não gastou, bota um monte de coisa para restituir a mais. Deus está de olho. Deus está de olho. Tá certo? Então veja a importância da unidade. Nós nos unimos, ó Deus, guarda a minha casa, Senhor, guarda a minha família, Deus dá paz a essa cidade, Deus abençoa, Senhor, venha a tua salvação, restaura a minha vida, restaura o meu lar, restaura o meu casamento, restaura a minha saúde, salva meu filho, Senhor, salva o meu esposo, salva a minha esposa, Senhor, guarda a minha casa, abençoa a empresa que eu trabalho, meu Deus. Você tem que orar, meu amado, pela empresa que você trabalha, porque tudo debaixo do céu é de Deus. Você tem que orar pela empresa que você trabalha, você tem que orar pelo teu vizinho, pela rua que você mora, pelo bairro que você mora. Eu quero me mudar. Continue orando pelo bairro que você mora. Na hora de Deus, Deus te muda, na hora de Deus, Deus faz tudo mudar. Mas continue orando ao Senhor. Então Deus é glorificado nessas coisas. A Bíblia manda a gente fazer algumas orações específicas. A Bíblia manda, em primeiro lugar, a gente orar sem cessar. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, né? Jesus, lá em Lucas 18, conta uma parábola para ensinar aos discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever é obrigação orar sempre e nunca esmorecer. Então nós temos que orar sem cessar, orar sempre e nunca esmorecer. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem, orar, né, uns pelos outros. Devemos orar pela paz da cidade que nós moramos, para que na paz da cidade nós tenhamos paz. Devemos orar por todos os homens, devemos interceder por eles, devemos fazer imprecações por eles, ou seja, abrir a nossa boca e abençoá-los em nome do Senhor. Devemos interceder por eles, devemos também orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que a nossa vida seja quieta e sossegada. Ao invés de estar amaldiçoando as autoridades, Jesus manda você orar pelas autoridades. Tem muita gente indo na contramão. Muita gente na contramão. Ah, pô, mas o cara é ladrão, o cara não presta, o cara é corrupto. Meu irmão, o país, infelizmente, está cheio de ladrão, de corrupto. É só procurar. É só procurar que vai achar corrupção em muitos lugares. Entendeu? Mas, e eu estou fazendo o que Deus está mandando? Porque quando eu deixar este corpo que comparecer perante o tribunal de Cristo, eu não vou encontrar governador, presidente, político, padre, amigo, pastor, ninguém. Eu vou encontrar a palavra de Deus que vai me julgar. Você entendeu? Então tudo bem, mas eu tenho direito de falar, abre a boca e fala, tudo bem. Mas a Bíblia diz o seguinte, que você e eu devemos orar por todos os homens.
abrir a nossa boca e interceder por eles, pedir a Deus misericórdia, abrir a nossa boca e abençoá-los, dizer que o Senhor os abençoe, que o Senhor mude eles, que o reino de Deus venha sobre eles, que o Espírito de Deus guie eles, eles podem até nem conhecer a Deus, mas que Deus faça algo através deles, né? Ciro da Pérsia, o grande, né? Deus disse, olha, ainda que ele não me conheça, eu escolhi, ele é meu, e eu vou tomar ele pela mão direita dele, eu vou abater reinos diante dele. Ele não me conhece, mas ele é meu eleito porque eu escolhi. Então, poxa, e nós estamos orando? Você imagina aí milhões de pessoas abrindo a boca e amaldiçoando as autoridades, amaldiçoando o próximo, amaldiçoando o vizinho. O que pode acontecer num lugar desse, numa terra dessa, em que as pessoas só abrem a boca para falar mal do irmão, do parente, do vizinho, do irmão em Cristo, do político, do pastor, do profeta, do padre, da igreja, do emprego, do salário, do bairro onde mora, da casa onde mora, do marido, do filho? O que vai acontecer, irmãos? É uma onda de palavras de maldição gigantesca. Isso se torna como uma bola de neve, as coisas vão piorando e piorando e piorando e piorando. E quanto mais você fala mal das coisas, mais as coisas pioram. Faça um teste. Quando você está com fome, você diz assim, pô, estou com fome. Quanto mais você fala que está com fome, mais a fome aumenta, meu amigo. Quanto mais você fala que está com fome, mais a fome aumenta. Quanto mais você fala que está cansado, mais o cansaço aumenta. Observa, para observar. Abra a tua boca, a Bíblia diz assim, olha, a boca do justo é manancial de vida, não manancial de morte. Abra a tua boca para abençoar. Paulo diz, olha, abra a tua boca e faça imprecações. Abra a sua boca e abençoe essas pessoas. Diga que Deus os mude, que Deus os cure, que Deus os transforme, que Deus os use de uma maneira maravilhosa. É isso que nós devemos fazer. De repente a gente está na contramão total do que Deus está mandando. E a gente que colhe, como Jesus disse, ninguém pode colher uvas de espinheiros e nem figo de abrolhos. Tem muita gente, milhares de pessoas plantando espinheiro, meu amigo, e querendo colher uva. Não vai colher uva, vai colher espinheiro mesmo. Não adianta você ir nos abrolhos lá, porque você não vai tirar figo não, meu irmão. Não vai tirar figo. Então a gente não pode seguir na contramão dos ensinos de Deus e sermos felizes. Tá? Então, primeiro princípio da unidade. Une com a tua casa, com a tua família, com a tua igreja, com teus irmãos, conosco na fé agora. Vamos interceder pelas famílias, pela casa, pela igreja, pelo povo, por essa terra. Porque está indo de mal a pior a cada dia e nós estamos vivendo o princípio das dores, viu, meu irmão? Princípio das dores. Muita gente aí não acredita na Bíblia, tá certo? Muita gente não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, meu irmão, parte dela já se cumpriu, outra parte está se cumprindo, estamos vendo dia após dia, e aí aquilo que ainda não se cumpriu irá se cumprir. Não tem jeito. Se você quer saber o futuro como vai ser, leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse você vai conhecer total a história da raça humana e o final que ela vai ter, tá? E certamente você vai se preparar para o encontro do Senhor, tá certo? Que um dia todos nós nos encontraremos. Então, primeiro princípio da unidade, princípio mais importante, né? Salmo 133, a palavra diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, tá certo? Versículo 1, versículo 3 diz que é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É na união dos irmãos, na união dos irmãos, quer sejam de sangue, quer sejam de fé, quer sejam de consideração, porque há irmãos de consideração também, né? A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos, não é verdade? Então é o seguinte, todos nós vamos unir a nossa fé, princípio da unidade, pratique a unidade da fé com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com as pessoas da sua casa, com as pessoas que você conhece, o quanto puderem praticar a unidade de fé, propósitos retos, honestos, justos, puros, para a glória de Deus e vai ser assim, tá? Já em Mateus, no capítulo 12, deixa eu fazer uma pesca aqui, Mateus capítulo 12, versículo 25, né?
É um trecho em que Jesus Cristo cura um endemoniado, cego e mudo, e os fariseus blasfemam de Cristo. Dizem, você expulsa demônios, é pelo maioral dos demônios, é por Beelzebul. Tá? E aí aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o que ele diz: se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo o seu reino. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Porque eles mesmos serão os vossos juízes. Tá? Então ele diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E ele diz: se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Satanás sabe da importância de quebrar a unidade. Ele sabe o quão é importante, ele trabalha justamente para fazer o contrário, né? Satanás significa adversário, né? Em hebraico, Satã, né? Significa adversário. Tá bom? Inimigo, adversário, né? Então ele, conhecedor da Escritura, ele sabe que lá no Salmo 133 diz: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é mais precioso do que o óleo sobre a cabeça que escorre na barba, a barba de Arão e tal, e coisa. E é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Satanás sabe disso. Satanás sabe que Cristo, ele estava por ali, ele ouviu Cristo falar de um princípio eterno, que ele já conhecia porque ele foi criado lá, né? Ele não foi criado Satanás, ele se tornou Satanás. A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade nele, né? Então assim, ele foi criado na glória. A Bíblia diz que ele andava no meio das pedras de fogo, as sandálias dele, os cintos dele, o cinturão dele, tudo dele era de ouro do dia que ele foi criado, né? Ele era coberto de pedras preciosas, né? Ele era o querubim da guarda, ungido para proteger, recebeu poder especial para proteção, né? Então era um anjo de guerra, só que um anjo perfeito em todos os seus caminhos, até o dia em que pecou. E daí em diante, meu irmão, deu no que deu, e vocês sabem muito bem o estrago que este espírito, porque ele é um espírito, tem feito na terra, na vida de muita gente que não conhece ao Senhor, e até dos que conhecem dão um certo lugar também, com a medida da permissão de Deus. Então ele sabe a importância da unidade, ele sabe a importância, e Cristo deixa claro aqui esse princípio da unidade, e Cristo deixa claro aqui o que acontece quando não há unidade. Imagine você uma casa dividida contra si mesma, um reino dividido contra si mesmo, uma cidade dividida contra si mesmo, será devastado, ficará deserto, vai ser destruído, não tem como subsistir. E ele investe muito nisso, principalmente nos casamentos, nas famílias e em todos os lugares do mundo, colocando divisão entre um e outro, divisão, porque com a divisão ele traz a destruição. Então, vigie, não permita que a divisão entre na sua casa, ou ganhe espaço na sua casa, ou ganhe terreno na sua casa, na sua vida, mas veja que o propósito do Senhor, a bênção do Senhor, ela é ordenada na unidade, tá? Então, e por que tudo isso, tá? Nós vemos aqui que quando duas pessoas se unem num só propósito e concordam nisso diante de Deus, o Pai lhes concede, beleza, maravilha, a unidade. Quando há unidade, o Senhor concede a sua bênção e a sua vida para sempre, a vida eterna, concede bênção e vida eterna quando há unidade, beleza. Mas quando há divisão, seja dentro de casa, na família, na empresa, no setor, na igreja, onde for, meu irmão, aí se prepare, porque vai haver devastação. Não há como subsistir uma casa dividida,
não há como subsistir um casamento dividido, não há como subsistir uma família dividida, uma igreja dividida, ou qualquer órgão, ou qualquer entidade dividida. Tá? Então, vamos ficar atentos ao que diz a palavra de nosso Senhor, tomar os devidos cuidados, né? Tomar os devidos cuidados. Às vezes a dureza do coração do homem lhe traz sérias consequências, né? Às vezes o casal que é muito cabeça dura, que um quer muito de um jeito, do outro, né? Que cada um quer que só seja feita a sua vontade. Meu irmão, calma, vai para a Bíblia, tem que ser feita a vontade do Pai. E embaixo a gente tem que se acertar, né? Para que as coisas deem certo, né? Então, vejam como é importante a unidade para ser bem sucedido e como é perigoso e terrível a divisão. Tá certo? Então, guarde isso no seu coração, aprenda que a divisão, o resultado dela vai ser a destruição, aprenda que o resultado da unidade é a bênção e a vida eterna, e isso é maravilhoso aos olhos do Senhor. Tá certo? Nós estamos aqui na presença de Deus, unidos na mesma fé, como acabamos de ler aqui, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, né? Vejam só, nós estamos aqui, Jesus está no nosso meio. Eu na minha casa, você na sua, ou onde você estiver acompanhando isso aqui, unidos na mesma fé, Jesus está no nosso meio. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo, e fiel como Ele é, Ele nos atenderá. Pode ter certeza, meu irmão, Ele nos atenderá, tá certo? Dias difíceis estão passando, vamos passar por essa, tá certo? Deus está no controle de todas as coisas. Quem morre ou quem vive, quem diz é Deus, não é coronavírus, né? Quem diz se o homem vai viver ou morrer é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: a alma do Pai e a do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o poder da vida e da morte quem tem é Ele. Tá certo? Você pode tomar até tiro, meu irmão. Tá certo? Se vai morrer ou não, quem vai dizer é o Deus de todo poder. Ele é o autor da vida, é o dono da vida, ninguém pode tomar da mão dele. A Bíblia diz que as ovelhas dele são dele, ninguém há que possa tomar das mãos dele, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele fala lá em Isaías, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Entenderam? Então, o que acontece? Todas as coisas estão na mão do Senhor. O poder da vida e da morte é dele. Não tenha medo. Seja prudente, não tente a Deus, não tenha medo. Seja prudente, não tenha medo. Tem gente que é relaxado, não acredita em nada, e tem gente que morre de medo. Nem uma coisa nem outra, meu irmão. Equilíbrio, prudência, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Seja prudente, não tente a Deus, mas habite no esconderijo do Altíssimo. Aí Ele cumpre a promessa sobre a sua vida. Não precisa ter medo, tenha fé em nome de Jesus. Tá certo? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. E eu já fico com saudade. E eu já fico com saudade. Oh, meu Deus, já fico com saudade. Vamos orar ao nosso Deus e Pai. Toda a glória ao nosso Deus e Pai. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos a Ti agora, Deus, nesse momento especial, porque o momento na Tua presença é um momento especial. O momento de oração é um momento especial. É um momento de ligação direta com o Senhor que é vida, o Senhor que é poder, o Senhor que é glória, o Senhor que é um Deus de misericórdia, de amor e de justiça também, meu Pai. Nós oramos a Ti agora, unimos a nossa fé diante da Tua presença, em nome de Jesus. O Senhor está no meio de nós, porque Tu és fiel para cumprir a Sua palavra. Nós oramos a Ti, Pai. Apresentamos, Deus, a nossa vida, os nossos projetos, as nossas necessidades, o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, Senhor, o nosso sustento, a nossa renda, Deus, apresentamos a Ti, Pai. Pedimos a Tua graça, misericórdia, pedimos a Tua providência e a Tua proteção. Pedimos, Deus, a Tua bênção sobre nós, nos guarda, Senhor, nos abençoa em Cristo,
nos livra do mal, nos fortalece, nos dá a direção certa, fala aos nossos corações, nos guia, Senhor, na tua presença, como disse Davi, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ó Deus amado e querido, nós oramos a ti agora em nome de Jesus, nós oramos crendo no Senhor, pedimos a ti, meu Pai, tua graça, misericórdia, tua proteção, tua paz e acima de todas as coisas, a nossa salvação. Rogamos a ti, ó Deus, pela nossa cidade, tem misericórdia da nossa cidade. Em primeiro lugar, concede paz para ela. E em segundo lugar, meu Pai, livra a nossa cidade e a nossa nação também desta praga. Faz, Senhor, este mal passar. Senhor, ninguém vai morrer fora da tua permissão. Ninguém vai morrer fora da tua permissão, Senhor. Tu tens o controle de todas as coisas. Nós oramos a ti pedindo misericórdia. Como Davi, Senhor, orou a ti e apresentou um sacrifício ao Senhor, porque ele via na época dos sacrifícios, na época da antiga aliança, e o Senhor fez a praga mortal cessar de Jerusalém. Senhor, nós oramos a ti, estamos na nova aliança, na graça, debaixo da graça, e na nova aliança, como disse o próprio Davi, sacrifícios para Deus, Deus não requer sacrifícios, mas os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Então, Senhor, nós te apresentamos o nosso coração quebrantado, contrito, voltado a ti humildemente, suplicando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo as tuas misericórdias. Tem compaixão e misericórdia da nossa terra, Senhor, da nossa nação. Faz este mal cessar em nome de Cristo. Age nesta terra, opera milagres. Basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem do Senhor e todo mal cessará, meu Pai. Essa é a nossa fé e a nossa oração em nome de Jesus ao Senhor. E já te agradecemos, Deus. Já te agradecemos. Entregamos a ti também o nosso futuro, o futuro da nossa nação, a economia da nossa nação, o futuro da nossa nação. Deus abençoa a nossa nação, Pai. Em nome de Cristo, elimina este mal, esta pandemia, meu Senhor, seja eliminada em nome do Senhor Jesus, mas entra com providência também na economia, na vida do teu povo, Senhor, na vida do pai de família, da mãe de família, do solteiro também, meu Pai, que precisa trabalhar, pois todos precisam trabalhar. Entra com providência, faz mudança, opera maravilhas. Tu és um Deus de milagres, Pai. Nós te apresentamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos e a nossa nação, meu Pai. Te pedimos a tua bênção, agradecemos a proteção do Senhor, pedimos continua a nos guardar e a nos proteger em nome de Jesus, e venha sobre nós abundante graça e abundante salvação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, prepara, Pai, os teus para te encontrar contigo, para se encontrarem contigo, porque está escrito: tudo isto te farei, ó Israel. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, Senhor, que todos nós estejamos preparados sempre, de dia e de noite, em todo tempo. Jesus disse que o Filho do Homem vem na hora em que ninguém espera. Que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso o Senhor diz a todos: vigiai, porque a hora ninguém sabe. O Senhor vem como ladrão. Então, meu Senhor, eu rogo a Ti para que todos os que estão em oração nesse momento, todas as famílias ligadas, olhem e percebam que é preciso se preparar para a vinda do Senhor, que está muito próxima. Em o nome santo de Jesus, meu Pai, coloca isto no coração de cada servo teu agora, que vejam o quanto devem se preparar e como é importante se preparar para a vinda do Senhor. Eu te peço, guarda-os, protege-os, livra-os do mal, os abençoa, supre cada uma das necessidades, meu Deus, de cada um de nós agora, de cada uma das famílias aqui agora.
segundo a tua riqueza em glória, em Jesus Cristo. Tua proteção continue, tua bênção continue, tua graça e misericórdia continue, mas acima de todas as coisas, perto está a tua vinda, que estejamos prontos para estarmos de pé diante do Senhor e firmes na vinda do Senhor. Abençoa, Deus, a cada família, a cada pessoa, a cada amigo, a cada irmão, a todo aquele que crê em Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus por mais essa oportunidade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, a comunhão do maravilhoso, do Santíssimo Espírito de Deus, seja sobre a tua vida, em nome do Senhor. Que Deus, o nosso Senhor, e o Espírito Santo sejam poderosos na sua vida. Que Jesus te lave no sangue, te purifique, te proteja. Que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor e te livre. Que Deus ordene anjos dele para te guardar em todos os seus caminhos, que eles te sustentem nas mãos, para você nem tropeçar em pedra. Meus amados, que nenhum mal te suceda, praga nenhuma chegue na tua casa, como diz a palavra do Senhor. Que o Senhor te guarde, que você seja livre do mal, como está escrito, Ele me invocará e eu lhe responderei. Invoque a Deus e Ele vai responder você. Como está escrito, na sua angústia eu estarei com ele. Se você estiver angustiado, saiba que o Senhor está com você. Ele diz mais, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe com poder e glória. O chamado dele para conosco é para que nós venhamos para o reino e glória dele. É o que ele tem preparado para nós. Paulo diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar em nada com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso aqui, irmãos, vai passar e nós viveremos uma dimensão de glória na presença e na companhia do Senhor. Seremos ensinados, diz a Bíblia, diretamente pelo Senhor. Não vai haver mais pastor. Pastor vai ser Jesus Cristo. Nós seremos ensinados diretamente por Ele. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós o veremos face a face. A Bíblia diz que do jeito que Ele é, nós o veremos. Deus te abençoe, te unja com poder. Faça mudança na sua vida em nome de Jesus Cristo. Que o Deus de todo poder mude a sua sorte. Que o Deus de todo poder mude a sua história. Que o Deus de todo poder te cure em nome de Jesus. Que o Deus de todo poder te livre do mal, te liberte de toda a cadeia, de toda a prisão de pecado, que te dê força na tua fraqueza. Que o Deus vivo entre na tua vida. Que o Espírito Santo te guie, te convença do que é pecado, do que é justiça e do juízo que virá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o brilho do rosto dele. Que o Senhor sobre você levante o rosto dele e te dê a paz, agora e sempre. Graça e paz, se Deus permitir, domingo, 18 horas, em nome de Jesus. Vamos estar mais uma vez aqui unidos, orando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Mas até domingo você se reúna na sua casa, em unidade, de propósito, de fé, coloca diante do Senhor e crê na palavra dele, espera, porque é fato o cumprimento da promessa. Deus abençoe todos vocês em nome santo de Jesus. Tenha uma boa noite, um bom fim de semana em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Paz do Senhor.